Em 1859, o imperador Pedro II veio ao Recife e esteve aqui na Rua da Cadeia para visitar a Capela Dourada. Quando Dom Pedro foi embora, fizeram uma homenagem e mudaram o nome da rua, que agora se chama Rua Imperador Pedro II. A Rua do Imperador é uma verdadeira relíquia urbana do Recife. Mais de 4 séculos de história contemplam o seu passeio e muito de seus prédios. O início do século XVII foi marcante para a história do Recife. A antiga Rua da Cadeia ganhou 2 monumentos erguidos pelos franciscanos, uma igreja e um mosteiro, onde funcionaram inclusive hospital e enfermaria. E sob o teto desses 2 monumentos há um verdadeiro festival de arte barroca, maneirista e rococó, festival esse que faz a festa de apreciadores da beleza e da arte. Em plena Ilha dos Navios, depois chamada Ilha de Antônio Vaz e finalmente Ilha de Santo Antônio, os franciscanos fundaram aqui, no ano de 1606, portanto há mais de 400 anos, o convento dedicado a Santo Antônio juntamente com a igreja. Durante a ocupação holandesa, entre 1630 e 1654, houve um momento em que esse convento ele foi transformado numa fortaleza. E durante esse período, os holandeses instalaram aqui uma série de azulejos importados da cidade de Delft, na Holanda, a 9 quilômetros de Haia. Essa rara coleção de azulejos ornamenta o claustro do convento de Santo Antônio e está aberto ao público para visitas. Nós temos uma coleção muito grande de azulejos portugueses aqui no claustro do convento de Santo Antônio. E é bastante interessante porque é contando exatamente a história da criação do mundo, do Gênesis. A construção da Capela Dourada foi iniciada em 1696 e, em 1697, foi aberta ao público, um recorde na época. Foi concluída somente em 1724. Na capela, trabalharam famosos artistas pernambucanos e portugueses. O que não foi pintado foi completamente entalhado em cedro e recoberto em gesso e lâminas de ouro. As pinturas das paredes, feitas entre 1699 e 1700, e as do teto, entre 1700 e 1702, estão entre as mais representativas do Brasil. O autor dos 9 painéis representando os santos franciscanos foi provavelmente José Peão de Matos, artista português, o mesmo que em Salvador, na Bahia, executou as pinturas para a igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Existe um painel, que é um painel contando os 26 mártires no Japão. Isso foi um acontecimento que houve em 1597, onde os jesuítas e franciscanos eles foram catequizar lá no Japão. E, na verdade, como existia perseguição aos cristãos na época do Shogun, então eles foram crucificados e mortos. E esse quadro tem um detalhe interessante, porque o rosto dos soldados estão riscados. Isso aí foi uma franciscana, aproximadamente 1 século e meio atrás. Ela, quando veio visitar a Capela Dourada, ela simplesmente riscou o rosto dos soldados. Os franciscanos ganharam a Capela Dourada em 1724. 7 anos depois, em 1731, a Câmara Municipal, a Corte Judicial e a Cadeia foram instaladas aqui, na então Rua da Cadeia. Um dos líderes da Revolução Pernambucana de 1817, Frei Joaquim do Amor Divino, o Frei Caneca, saiu daqui para ser fuzilado. O Museu de Arte Sacra da Rua do Imperador Pedro II foi idealizado pelo escritor Fernando Pio, um intelectual que incentivou a preservação da memória do Recife e que hoje tem o seu retrato no lugar de destaque.